Olha, e falando em segurança pública, a gente estava falando agora sobre São Paulo, sobre a Cracolândia, um esvaziamento repentino da Cracolândia que aconteceu da semana passada para cá, a Prefeitura de São Paulo, que diz que muita gente acabou se dispersando e se aproveitando disso. A Prefeitura decidiu, então, abordar essas pessoas para interná-los e que esse esvaziamento da Cracolândia estaria tornando esse processo mais fácil. Mas falando sobre segurança pública, a gente tem o ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e da Segurança Pública, participando hoje de uma sessão no Congresso Nacional. Vamos ver. Ele que deve estar falando aí sobre o SUSP também, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que eles querem comparar o SUS, que está correndo agora no Congresso Nacional. Vamos ver. É o Lewandowski, pessoal? Estão me dizendo que quem está falando agora é o Mendonça Filho, que está ao lado do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ver essa sessão. Básicos e insumos de primeira necessidade, como, por exemplo, o gás de cozinha, o acessar a internet, porque em muitas cidades do Brasil a gente acompanha um quadro de horror. Pessoas e famílias sitiadas, presas dentro de casa e, infelizmente, boa parte da bandidagem dominando as ruas. Deputada Maria do Rosário, Vossa Excelência não defende a pena de morte. No entanto, o Brasil há pena de morte, decretada pelo crime. O crime organizado das facções criminosas, quando se vê incomodado, ele sentencia à morte brasileiros, o que é um quadro de barbárie, inaceitável. Eu recebo, evidentemente, a missão de relatar a matéria. Quero agradecer, inclusive, os elogios públicos feitos pelo ministro Lewandowski. Respeito a posição do líder Guimarães, ele sabe dos nossos embates, nas nossas discussões acaloradas, mas, felizmente, eu tenho como dever de vida e como missão política dedicar a atividade parlamentar com espírito público. Então, a gente pode ter divergências, e temos divergências, mas a gente tem um objetivo em comum, que é suprir um serviço ou uma ação de primeira necessidade que está na origem da formação do Estado. O Estado nasceu para prover segurança pública às pessoas, para prover justiça, e isso a gente não consegue garantir para o cidadão brasileiro, infelizmente, eu digo como parlamentar. Louvo a iniciativa do governo, ministro Lewandowski, no sentido de que se mexe, se busca uma iniciativa, embora seja uma iniciativa que replica o modelo que foi gestado na gestão que eu, inclusive, atuei como ministro de Estado da Educação, ministro Jungmann, ministro da Justiça, e que tem claramente o objetivo de tornar constitucionalizada temas que já estavam no arcabouço legal do Brasil. Legislação ordinária, o que nos faz com que a gente possa abrir a discussão. Eu acho, francamente, que a iniciativa ela é válida como iniciativa, mas ela é insuficiente, tendo em vista a dramaticidade do quadro de violência que ocorre dentro da realidade brasileira. Eu não quero, evidentemente, antecipar relatório e antecipar minha visão com relação à matéria. O propósito do governo é nobre, o objetivo, evidentemente, que ele é o melhor possível. Eu tenho algumas convicções pessoais que já foram reveladas, inclusive, de forma muito franca para o ministro. Eu não sou um federalista radical, mas eu cultivo o valor da autonomia dos Estados. Eu não concebo e imagino que você possa combater o crime organizado a partir de Brasília. Esse é um defeito e essa é uma deficiência, Gustavo, que a gente, infelizmente, encontra no Brasil historicamente. Não é só na discussão da temática de segurança pública, não.
a gente imagina que todos os problemas do Brasil vão ser resolvidos em Brasília e por Brasília, quando, na verdade, a ação prática que atende à necessidade básica da população está na ponta, nos municípios e, nesse caso, nos estados. E aí, evidentemente, que nessa missão minha de relatar a matéria, eu me preocupo com relação a tornar praticamente privativa da União qualquer ato legislativo tendo em vista essas matérias de segurança pública, né? Porque hoje a Constituição Federal ela estabelece um modelo onde os estados atuam de forma concorrente, eu diria complementar, quando a União não estabelece norma no sentido inverso, e evidentemente que a gente deve avaliar se, porventura, isso não atinge a autonomia dos estados e a autonomia federativa garantida por cláusula pétrea, né? É um ponto de preocupação, de reflexão, que eu queria colocar aqui a apreciação dos pares, dos senhores deputados e deputadas, né? Um outro ponto que muitas vezes me chama a atenção, embora esteja na legislação que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, de respeito a uma palavra especificamente muito repetida, coordenação. Quando você coordena, na verdade, você comanda. Quando você coordena, muitas vezes você tem uma posição de superioridade, e, tendo em vista a experiência do passado recente como ministro da Educação, a melhor expressão que possa se colocar para a matéria, para mim, chama-se regime de colaboração, regime de cooperação. O Estado brasileiro não vai vencer a guerra contra o crime organizado, contra o crime, se porventura não tiver a cooperação direta de estados e municípios. É vender ilusão, é vender algo que não vai se realizar. Eu tenho a experiência prática de quem atuou como governador do Estado e vice-governador do Estado, comandando forças como Polícia Civil e Polícia Militar. Então, essa é uma preocupação que eu queria trazer ao debate no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Louvo, evidentemente, estou chegando ao fim, presidente Paulo Aze, a iniciativa de valorização da Polícia Federal, que é uma polícia forte, expressiva, competente, qualificada de todos os aspectos. Mas, ao mesmo tempo, me gera preocupações quando, por exemplo, na expressão do texto que está sendo motivo de debate aqui na Comissão de Justiça, se coloca que abrangerá todos os crimes contra o meio ambiente que afetem bens e serviços da União, todos os crimes que afetem o meio ambiente. E, evidentemente, que eu pergunto se, porventura, você vai retirar a competência legal para a repressão ao crime ambiental, hoje em apuração a nível estadual, o que seria uma coisa impraticável de ser atendido por parte das forças policiais federais. E, por fim, quando diz respeito às competências da Polícia Rodoviária Federal, evidentemente que isso é matéria de mérito, eu entendo que é uma força policial relevante, que tem condições de oferecer uma cooperação muito expressiva no combate ao crime, inclusive o crime organizado no Brasil, nas rodovias federais, que está se estendendo para rios, né, e áreas onde a atuação federal é necessária e que, evidentemente, a gente precisa discutir. Então, eu não quero aqui, presidente Paulo Aze, eu diria, avançar demais na conclusão da apreciação da matéria, até porque a gente está recebendo hoje o eminente jurista, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e de forma muito cordial a gente quer debater a matéria.
com espírito público, buscando o bem. Agora, entendo que, na segunda etapa, vencida a discussão que diz respeito à admissibilidade e constitucionalidade, essa matéria precisa ser muito bem aprofundada no âmbito da comissão especial, que terá a responsabilidade de elaborar o relatório que será apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados. O Brasil clama por resultados concretos no combate à violência, o Brasil clama pelo enfrentamento com relação ao crime organizado. Evidentemente, se dá um pequeno passo, mas os passos mais ousados são necessários e que serão, eu diria, demandados pelo Parlamento brasileiro. Seriam essas as considerações que eu queria fazer de forma inicial para abrir o debate ou os debates no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Essa presidência foi tolerante com o ministro, com o deputado Mendonça Filho, que além de autor do requerimento é também o relator da matéria. Informar ao plenário que já existem 38 parlamentares inscritos. Por isso mesmo, encareço a todos que possam colocar os seus posicionamentos no tempo regimental, que é de 3 minutos. Essa presidência, infelizmente, não vai poder ser tolerante com a ultrapassagem desse tempo, porque senão nós vamos impedir que outros parlamentares possam aqui exercer o seu direito de fala. Portanto, peço aí a compreensão de todos os parlamentares para que possam se ater ao tempo regimental. Concedo a palavra, observando a ordem de inscrições, ao primeiro orador inscrito, deputado Alfredo Gaspar. Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Presidente, boa tarde. Boa tarde, senhor relator. Boa tarde, senhor ministro. Em nome de Vossas Excelências, saúdo a todos os presentes. Senhor ministro, estamos falando de segurança pública. E a pergunta que o Brasil quer o esclarecimento. Foi dito recentemente por vários órgãos de imprensa que uma autoridade negociou com o Comando Vermelho para haver uma trégua no Rio de Janeiro por 7 dias. Essa autoridade tem que ser presa. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse se é uma autoridade estadual, municipal ou federal. Segundo ponto, senhor ministro, eu conheço um pouco da carreira do senhor, assim como todos os brasileiros, e em que pese profundas discordâncias respeito aos seus posicionamentos. Considero o senhor um jurista. Eu lhe pergunto, senhor ministro, essa centralização de coordenação das ações de segurança, como ditas por Vossa Excelência no primeiro eixo, coordenação das ações das forças de segurança por uma autoridade central do governo federal, tendo Vossa Excelência um garantista já conhecido da sociedade brasileira, não pode ser copiado uma determinação de leniência no combate ao crime organizado, a exemplo do que ocorreu, na minha concepção, de forma completamente equivocada, na concepção das audiências de custódia, dando 24 horas para as autoridades constituídas formarem a culpa e soltando, geralmente em prol do acusado, autores de crimes hediondos e outros crimes gravíssimos. A questão da pena justa, que Vossa Excelência já disse que a polícia prende muito mal. Eu pergunto a Vossa Excelência, essa coordenação central não corre um risco de nós termos uma leniência completa com aqueles que Vossa Excelência ou a sua equipe considerem que não são o eixo principal de combate? Terceiro, senhor ministro, nós estamos tomados pelo crime organizado. Essa proposta de emenda constitucional, ela não é uma bala de prata contra o crime organizado. O que é que está faltando para o Brasil virar essa chave e combater de verdade o crime organizado? Porque nós temos, durante o ano, mais de 40 mil assassinatos. Somos o segundo país com maior consumo de drogas do mundo. Estamos nos transformando no primeiro corredor mundial em quantitativo de drogas, fornecendo ao mundo a desgraça. Eu pergunto a Vossa Excelência, até a aprovação dessa PEC, que eu não vejo ela como ferramenta fundamental para esse combate inicial, o que é que falta
para o Ministério da Segurança Pública fazer uma faxina no crime organizado no Brasil. O brasileiro está cansado. O brasileiro quer uma resposta imediata. Reconheço méritos na PEC, mas nós queremos menos teoria e mais prática. Obrigado, senhor ministro. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra. Nobre deputado Carlos Jordi, pelo bloco PL, Vossa Excelência, parlamentar do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço que incorpore o tempo de líder. Na verdade, eu não vou utilizar o tempo todo, líder da minoria. Eu só acho que 3 minutos é muito pouco, depois eu vou passar para a deputada Cristonieto. Pois não, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhor ministro, relator Mendonça, cumprimento a todos. Ministro, Vossa Excelência utilizou 16 minutos para dar uma aula de direito constitucional aqui, Constitucional 1. Falou muito sobre a constitucionalidade do projeto, tentando fazer com que nós acreditemos que o projeto ele não é inconstitucional, embora eu discorde frontalmente, porque fere sim o Pacto Federativo, tira a autonomia dos estados, mas não é esse o ponto, não é esse o cerne. O ponto é a desnecessidade de um projeto como esse, a ineficácia de um projeto como esse para, de fato, atacar os problemas da segurança pública. Nós temos problemas muito graves na segurança pública no nosso país que não vão ser resolvidos simplesmente com uma reorganização institucional, com uma reorganização do modelo que hoje me parece que é o adequado que já está previsto na Constituição, e querer concentrar as forças na União. É evidente que essa PEC ela tem um caráter eleitoreiro, simbólico, porque, na verdade, não resolve os problemas da segurança pública e constrói uma narrativa eleitoral. Senhor presidente, eu peço que consiga manter o plenário em silêncio, por favor. Por favor, restabeleça meu tempo, por favor, também. Inscrito. Pois não. E essa PEC, ela simplesmente ela serve para construir uma narrativa eleitoral. E ela está sendo implementada porque o governo vai muito mal na segurança pública. O governo é muito mal avaliado na segurança pública. São 2 calcanhares de Aquiles desse governo: a economia e a segurança pública. E a segurança pública, o governo vai muito mal, e ele sabe disso, está fazendo muitas pesquisas, porque é incompetente e porque é benevolente com criminosos. Um governo que é um desastre na segurança pública quer que nós acreditemos que a solução para a segurança pública é tirar a autonomia dos estados, tirar o modo como os governadores conduzem as suas polícias, concentrar as forças na União e vai resolver todos os problemas. O que o governo está dizendo é o seguinte: os governadores são incompetentes na forma que vem conduzindo a segurança pública. As polícias estaduais, elas são um fracasso. O que vocês conseguiram com esse projeto é unir toda a segurança pública. Porque nenhum dos operadores da segurança pública está satisfeito com esse projeto. Inclusive, vocês não ouviram os operadores de segurança pública, que são aqueles que enfrentam de fato o crime organizado. Por isso, senhor ministro, eu gostaria de lhe dizer que a solução para a segurança pública, ela não está simplesmente numa PEC para fazer uma reestruturação, uma reforma, como você está dizendo. Vossa Excelência disse aqui que é uma coordenação de forças de segurança a nível nacional. Um nome bonito para falar sobre a centralização e concentração, tirando a autonomia dos estados. O que nós precisamos fazer para a segurança pública andar melhor no nosso país, o que o governo federal precisa fazer, primeiro de tudo, é fazer com que a Polícia Federal pare de perseguir parlamentares e pessoas porque tem simplesmente uma opinião divergente do governo. A Polícia Federal tem que voltar a combater criminosos corruptos como esse do INSS. O que o governo tem que fazer é tipificar como terrorismo as facções criminosas como o Comando Vermelho, coisa que vocês não querem fazer. O que o governo precisa fazer é parar de querer dar vida boa para bandido, como vocês estão fazendo com o plano Pena Justa.
Plano Pena Justa, além de diversos benefícios penais, como se não tivéssemos já suficiente no nosso país, ainda promove desencarceramento em massa. O que o governo precisa fazer para dar uma resposta da segurança pública no nosso país é investigar quem foi o representante do governo que manteve relações, mandando mensagens para um traficante do Comando Vermelho, Naldinho, condenado a 50 anos de prisão por tráfico, um dos líderes do Comando Vermelho, e pedindo que Naldinho pudesse falar com a cúpula do Comando Vermelho para ter uma trégua no Rio de Janeiro durante o G20. Cessem os roubos e cessem a guerra, por favor. E aí Naldinho ainda fala o seguinte: pessoal, vamos atender porque chegaram na moral e demonstraram respeito por nós. Nós temos que entender, ministro, quem é o representante do governo. Eu queria, inclusive, fazer essa pergunta para Vossa Excelência. Se vocês estão apurando, estão investigando quem é o representante do governo que está reconhecendo o poder paralelo como um parceiro, como um cúmplice de crime. E para finalizar, senhor ministro, não é necessário fazer uma reforma na segurança pública desse nível para que nós possamos melhorar a segurança no nosso país. A melhor reforma... Bom, estamos